Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Quantos acharam podem dizer amém? A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, na polpa, ou seja, na parte de trás do barco, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Fala conosco, ó Pai. Que Teu Espírito Santo nos traga a revelação daquilo que precisamos ouvir e entender nessa tarde. Fala conosco, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não tenha medo, Jesus está no controle. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Não tenha medo, Jesus está no controle. Se eu pudesse resumir esse texto que nós lemos, é isso aqui. Esse texto fala de uma tempestade que os discípulos, juntamente com o Senhor Jesus, atravessaram. E você sabe que quando nós falamos de tempestades, já que a palavra-chave dessa pregação é tempestades que nós enfrentamos, como vencer as tempestades da nossa vida. As tempestades, elas são, quando nós olhamos para o âmbito natural, né? Olha, o céu hoje está cinza, né? Agora eu pergunto para você, se o tempo ficar mais fechado ainda, você pode evitar isso? Não? Você pode evitar uma tempestade? Porque elas são inevitáveis, elas vão acontecer, né? Elas são imprevisíveis, você pode até ter uma noção, mas elas vêm. Elas são inadministráveis, porque a gente não consegue administrar uma tempestade. Só a hora que acaba é que você sai. Você vai fazer o quê? Você tem que esperar a chuva passar. E elas são também, né, de alguma maneira, pedagógicas. Por quê? Porque elas nos ensinam alguma coisa. Você aprende com todas as tempestades da vida. Então eu quero dizer para você que está passando por uma tempestade ou vai enfrentar uma tempestade, faz parte da vida. Não tem como a gente ficar numa redoma de vidro, nos blindar e não enfrentar as tempestades. Faz parte da realidade da vida. Ainda que elas venham, ainda que elas sejam imprevisíveis, porque você dorme bem e não sabe, você acorda de manhã sorrindo, e à noite, quando você vai dormir, você pode estar chorando, porque algo naquele intervalo aconteceu, sim ou não? Situações que nos pegam de surpresa. De repente está tudo bem, e de uma hora para outra, o tempo vira, fica tudo de ponta cabeça. Então elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, e é difícil de administrar, porque muitas coisas fogem do nosso controle. Você já enfrentou uma luta, uma tempestade difícil de controlar na sua vida, sim ou não? Foge do nosso controle.
É igual um barco que você está com ele no meio da tempestade e você está fazendo uma força enorme para puxar ele para a direita e ele acaba indo para a esquerda. A fúria do vento acaba empurrando ele para o outro lado. Então, são tempestades. Às vezes você faz uma força enorme para avançar, mas o vento está puxando para o lado contrário, fazendo de tudo para quê? Para a gente recuar. Mas são nessas tempestades que nós aprendemos as lições mais profundas da nossa vida. São nas tempestades, são nesses problemas muitas vezes inadministráveis, que o Senhor vai nos levar a uma experiência profunda. Nós vamos aprender lições que nós não aprenderíamos em condições normais. Ou os alunos que gostam de química nas CNTP, eu vou falar em CNTP, quem sabe o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Em condições normais não aprenderíamos tudo isso. E nessa situação aqui desse texto que nós lemos, o Senhor Jesus, ele tinha passado o dia inteiro ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho, ensinando as parábolas do reino. E à noite ele entra no barco juntamente com seus discípulos, e o Senhor Jesus fala para eles: vamos para o outro lado, vamos passar para outra margem. Diga, passemos para outra margem. Eles estavam num lago que é chamado Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, que não era um mar, era um lago muito grande, que ele tinha ali 21 quilômetros mais ou menos de largura por 14 quilômetros de extensão, de comprimento. Então era um lago que parecia um mar. E os discípulos entram naquele barco com Jesus e começam a atravessar o lago. O Senhor Jesus pega o travesseiro e vai lá para o fundo do barco. Mas antes ele falou: olha, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado, e eu vou dormir. Porque ele ficou o dia todo pregando, ensinando, estava cansado. E ele dormiu. E no meio daquela travessia, eles são surpreendidos por uma forte tempestade, por ventos muito fortes. Os discípulos até pensaram assim: vamos deixar o mestre descansar, vamos deixar ele dormir, porque a gente consegue administrar essa tempestade, a gente consegue resolver esse problema. Mas na medida que o tempo passava, as ondas iam ficando tão altas, os ventos tão fortes, que a Bíblia diz que estavam entrando águas dentro do barco. Porque o que afunda o barco não são as águas do lado de fora, são as águas do lado de dentro, é verdade ou não é? Nós estamos como um barco nesse mundo, o mar é revolto, mas temos que ter cuidado para não deixar essas águas entrarem do lado de dentro. Por isso que a palavra fala de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas eles viram as águas entrando, e eles começaram a ficar desesperados, e eles falaram assim: Senhor, acorda. Interessante é que o Senhor Jesus não acordou por conta da fúria do vento e nem da força da onda, ele acordou pelo barulho dos discípulos. Jesus estava dormindo, estava descansando. O mar, o vento e a tempestade não causava medo nele, porque ele sabia que o Pai estava acordado cuidando de tudo. Eu vou falar naquela expressão: dorme com esse barulho. Quem já ouviu falar nessa expressão? Dorme com um barulho desse. Quem consegue dormir com um barulho desse? Quantas pessoas não conseguem dormir por conta de uma circunstância tão ruim na sua vida? É verdade ou não é, meus irmãos? É preciso ajuda dos universitários, daquele comprimidinho para ajudar. É difícil, realmente, mas o Senhor Jesus dormia e descansava. O Senhor Jesus acorda e ele fala assim: vento, emudece, porque o vento estava uivando, fazendo aquele barulho. Tem dia que está ventando aqui que a gente dá até medo, não é? De onde está vindo esse vento? E fica aquele uivado de vento. Ele diz: vento, emudece, mar, acalma-te.
e uma grande bonança se estabeleceu. Era uma turbulência muito grande, mas de repente houve uma grande bonança. Você está vivendo uma grande turbulência na sua vida. Há tempos na nossa vida que nós passamos por grandes turbulências, sim. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Tempo de juntar, tempo de espalhar, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de nascer, tempo de morrer. Então ele vai dizendo, e na última parte ele diz tempo de guerra e tempo de paz. Ele termina dizendo, no final de tudo haverá paz, porque depois de uma tempestade vem a paz. Eu quero dizer para você que nenhuma tempestade dura para sempre. Toda tempestade passa. Essa tempestade que você está enfrentando vai passar, e a paz vai voltar. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, aguenta só mais um pouquinho, porque essa tempestade vai passar. Aleluia. Vai passar. Amém. E os discípulos, quando viram aquela bonança, quando viram aquela paz, eles falaram assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os mesmos discípulos que já andaram com Jesus há quase 3 anos, gente. Eles viram Jesus curar os cegos, ressuscitar morto, Lázaro ressuscitou. Eles viram Jesus levantar paralítico. Eles viram Jesus curar o leproso. Eles viram o Senhor Jesus multiplicar os 5 pães e os 2 peixes. Eles viram milagres acontecendo. E aquele milagre que eles estavam vendo naquele momento, eles falaram, quem é esse? Quem é esse? Nós não sabíamos que ele tinha poder sobre as forças da natureza. Nós já vimos ele fazer milagre, mas não sabíamos que ele podia parar a força do vento, aquela tempestade inadministrável, aquela tempestade repentina, aquela tempestade violenta. Ele pode parar aquela nuvem, ele pode parar essa tempestade. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eu não sei quanto tempo você é crente. Eu não sei quanto tempo você se batizou nas águas. Eu não sei quanto tempo você serve a Deus. Mas se prepare para ser surpreendido por Ele. Você ainda não conhece como você o conhece. Você ainda não viu Ele fazer o que você vai ver. Se prepare, Deus vai te surpreender nesses dias. Mas para Ele te surpreender, para Ele manifestar a glória dEle na tua vida, é necessário passar por uma tempestade. Então Deus permite a tempestade na nossa vida, para a gente ter uma experiência que a gente nunca teve. Não, você não está entendendo. Deus permite a gente passar uma tempestade terrível na nossa vida, para a gente contar um testemunho que a gente nunca contou. Deus permite situações difíceis para nos ensinar o que nós ainda não aprendemos. Sabe o que eu acho mais bonito na pregação do Evangelho? É que eu estou pregando uma palavra, mas cada um está recebendo essa palavra para a sua realidade. Agora, no meio dessa tempestade, eu nem vou usar o esboço todo que eu preparei. Vou ministrar o que Deus colocou no meu coração. Está aqui, tudo que Ele colocou está aqui. Nós temos a ceia do Senhor. Isso aqui não é sinônimo de espiritualidade não, tá, irmão? Tem gente que vai dizer, agora sim, o pastor vai falar sem esboço. Deus dá o esboço para a gente não se perder no caminho, amém ou não?
Então não quero dizer que eu sou espiritual porque eu estou rasgando de bolsa, está aqui bonitinho, isso é porque eu sou um pastor organizado. Então está aqui. Mas diga para a pessoa do seu outro lado mais uma vez, fala para ele assim, não tenha medo. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Às vezes eu olho para aquelas colunas ali embaixo, aí eu vejo, meu Deus, vamos conseguir concluir. Aí o Espírito Santo fala, não tenha medo, Jesus está no controle. Mas o que aconteceu aqui? Eles saem de uma margem e vão para outra margem. Eles têm um destino. Eles têm uma origem e eles têm um destino. Eles têm um ponto de partida, mas eles também têm um ponto de chegada. E o problema acontece exatamente no meio do percurso, no meio do processo, no meio do caminho. E no meio desse caminho, desse processo, os discípulos eles começam a ouvir algumas vozes. Porque no meio da tempestade, nós vamos ouvir algumas vozes. E dependendo da voz que a gente ouvir, vai determinar o rumo da nossa trajetória. Você está no barco e o capitão fala assim, vai para a direita, ou segue em frente, diminui a velocidade, acelera. Então dependendo da voz que você ouvir, vai determinar o rumo da sua trajetória. Irmãos, vou falar algo para você. Se tem algo nesses dias que nós estamos ouvindo, são vozes. É verdade ou não é, minha gente? É voz. Toda hora no celular chega uma mensagem. Toda hora chega um vídeo. E fala daqui e fala dali. Aí você ouve, o Brasil agora vai se tornar uma Venezuela. Eu ouvi agora recentemente que já tem forças armadas da Venezuela, Paraguai, Argentina, Uruguai, para invadir o Brasil. Por isso que as forças armadas estão na rua, estão indo para a fronteira para proteger o Brasil. Aí todo mundo ouve isso e fica em pânico, vai ter guerra. Aí você ouve alguém falar agora, as eleições, as urnas foram fraudadas. Não estou descartando essa possibilidade, mas são vozes. Quem tem ouvido, ouve o que quer. Você não é obrigado a ouvir, mas entra no celular da gente. Verdade ou não é, meus irmãos? Quantas vozes nós estamos ouvindo? Você está lá no trabalho, vai ser demitido todo mundo, vai fechar todas as empresas. Os empresários vão sair do Brasil e vai ficar aqui, vai virar um caos, vai ter desemprego em massa. Aí você ouve agora na televisão, aumenta o número de teste para o Covid. Falei, pronto, perfeito. Covid aumenta. Não quero falar de política, mas você entendeu? Agora vai ser uma festa. Aí tu ouve isso, meu irmão. Isso não causa medo no seu coração, não? Causa gelo. Mas a pergunta é, que voz que nós vamos ouvir? Que voz que você vai ouvir nesses dias? Que voz nós temos que ouvir nesses dias? É a voz do WhatsApp? É a voz dos vídeos? É a voz do colega do trabalho? É a voz da família? Porque na família sempre tem alguém que sabe mais, né? E fica dando orientações. É a voz disso? A primeira voz que eu quero ouvir está no versículo 35. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse-lhe Jesus. Pode colocar lá, por favor, Marcos. Aleluia. Capítulo 4, 35. E disse-lhe Jesus. O que ele disse? Passemos para outra margem. O que o Senhor Jesus disse? Eu quero dizer uma coisa para você.
aconteça o que acontecer no meio do caminho, eu vou chegar com vocês do outro lado. Levante o vento que for, eu não vou deixar vocês sozinhos nesse barco, e não vou colocar vocês numa canoa furada. Passemos para o outro lado, nós vamos chegar lá. Agora deixa eu dormir, que eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, preguei o evangelho o dia inteiro, eu vou dormir. E vocês, façam a parte de vocês. Conduz essa embarcação aí, pega no leme e deixa eu dormir. Porque aquilo que dá para a gente fazer, a gente faz. E o que não dá para a gente fazer, a gente dorme, a gente descansa, a gente confia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele diz, nós vamos chegar do outro lado. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: a vitória é certa. Não tenha medo das enfermidades, não tenha medo das ameaças, não tenha medo da crise política, não tenha medo de nada. A vitória é certa. Você quer ver uma coisa? Quem aqui gosta de futebol? Menos eu. Eu sou de outra praia, literalmente, da praia. Mas quem curte um bom futebol, e quando ele não consegue ver o jogo, porque ele está trabalhando ou estudando, qual o recurso que tem hoje para fazer com a televisão? Você põe para gravar, sim ou não? Você programa a Sky, eu não tenho Sky, mas você programa lá e grava. Quando você volta em casa, ou no mesmo dia ou no outro dia, você assiste o jogo tudo de novo, sim ou não? Agora imagina que você perdeu o jogo, ok? Não pôde ver, botou para gravar. O teu time ganhou de 6-3. Não vou falar o nome do time, para não gerar polarização. Teu time ganhou de 6-3. Mas você não sabe. Aí o seu colega do trabalho fala assim: rapaz, você viu lá o resultado? O quê? Nosso time ganhou. É? De quanto? 6-3. Legal. Só que você gosta tanto de futebol, que quando você chega em casa, você vai querer ver o jogo mesmo assim, sim ou não? Aí você vai querer ver o jogo. Aí você está vendo o jogo. Daqui a pouco, logo no início do jogo, o teu time toma um gol. E o adversário faz o gol, 1-0. E você fica como? Não fica nada. Você não fica nervoso. Você não fica ansioso. Você não fica agitado. Por quê? Você já sabe o resultado final. Aí ele faz outro gol, 2-0. Eu já sei, a gente vai ganhar de 6-3 mesmo. Aí ele faz o gol, outro gol, 3-0. Vai chegar. Aí vem o primeiro, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3. Eu quero dizer para você uma coisa: a nossa vida é assim com Deus. Nós já sabemos o final da história. O placar está a nosso favor, aleluia. Ainda que aparentemente pareça que a gente está perdendo, ainda que aparentemente pareça que a gente esteja na desvantagem, nós já sabemos o fim da história. E não se preocupa. Esse é o princípio da fé, é caminhar por fé, é saber que Deus já tem o controle de tudo, e no final nós somos mais do que vencedores. Sabe quem são os mais do que vencedores? É aqueles que já entraram na luta, na batalha, no jogo, sabendo que já venceu. O vencedor, ele está vendo se ainda vai vencer, mas nós sabemos que nós já vencemos. Por isso nós temos paz no meio das lutas. Por isso nós conseguimos dormir no meio da angústia, da tribulação, da perseguição, porque nós já sabemos o final. Por isso que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João capítulo 4, versículo 14, versículo 16: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Me seguem. Quem ouve a voz do Senhor Jesus?
Então pode seguir, pode seguir, pode seguir. Olha o que o Senhor Jesus diz para nós em Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Agora olha o versículo 12. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Volta o versículo 12. Saireis com alegria, e em paz sereis. Como que você sai daqui domingo à noite? Você sai aflito, né? Você sai angustiado. Você sai daqui triste. Você sai daqui com o coração apertado. Como você vai para casa? Eu tenho uma sensação que parece que eu estou voando. Parece que eu estou flutuando. Eu saio daqui com alegria e eu sou guiado em paz. Por quê? Porque você ouviu a palavra de Deus. Porque você ouviu o Espírito Santo dizer: não tenha medo, Jesus está no controle. Porque você ouviu o Senhor dizer: ei, você entrou aqui com esse pensamento de derrota, com esse pensamento de fracasso, com esse pensamento ruim. Aí você ouve a palavra de Deus e você: opa, os pensamentos de Deus são maiores que os meus. Os caminhos do Senhor são mais altos que os meus caminhos. Aí você ouve a palavra, e essa palavra diz aqui, que assim como a chuva desce do céu e rega a terra, e ela dá semente ao semeador e pão ao que come, assim a palavra, ela não voltará para mim vazia, antes vai prosperar naquilo que a enviei. Ou seja, a palavra que você ouve aqui do púlpito da igreja, pelo pastor ou por um pregador, ela não volta vazia. Sabe por que ela não volta vazia? Quando ela foi enviada, ela pegou alguém, e ela volta com essa pessoa. Quem pegou essa palavra hoje aqui? Diga: o Senhor é a minha esperança, o Senhor é o meu rei, o Senhor está no controle da minha vida, da minha história, do meu país, da minha família. E eu vou sair daqui hoje com alegria, e vou ser guiado em paz. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus por essa palavra? Aleluia. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Oh, aleluia. Posso clamar, Mestre, vem me ajudar.
Aleluia. 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 Irmãos, eu preciso que você entenda algo hoje. A nossa mente, ela não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Você está entendendo? Deus nos deu uma mente. Ela não consegue focar. Se eu olho nessa direção, o meu foco está nessa direção. Quem está entendendo? Se eu foco aqui eu só consigo enxergar perifericamente, ó. Faz uma experiência, todos olhem para mim. Fixa os teus dois olhos em mim. Essa é a visão focal, é a visão principal. Não tirem os olhos de mim. Agora repare que você também, se você parar para pensar sem tirar os olhos de mim, você consegue ver algumas coisas aqui do lado, sim ou não? Não tira os olhos. Mas você consegue discernir quem é que está aqui do lado? Você sabe o nome da pessoa, você consegue ver detalhes da roupa da pessoa, você consegue? Porque o teu foco está em mim. Deus nos deu essa capacidade de focar somente numa coisa. Por isso que a palavra diz: não cocheareis em dois pensamentos. Não fica pensando em duas coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Porque a nossa mente, ela é igual um pêndulo. Se você pendular ela para um lado, ela só vai ficar aqui, ó. Mas se você pendular para o outro lado, ela vai ficar aqui. Você está entendendo? O que eu estou dizendo com isso, irmãos? Não fica só pensando em política. Não fica só pensando nas coisas que são dessa terra. Senão o teu foco vai estar só nisso e você vai começar a enxergar as promessas de Deus perifericamente. Você não vai enxergar os detalhes do que Deus está falando para nós nesses dias. Temos que sim andar com os pés na terra, mas com os nossos olhos no céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Quer a manifestação? Vai em paz. Vai em paz. Mas se ficar só pensando nisso, vai virar militante. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E o militante, seja da esquerda ou seja da direita, os dois são desequilibrados. Não tem meio termo nesse processo. Quem está entendendo? Então, nós temos que focar os nossos olhos em Deus, cuidar da nossa casa, da nossa terra, mas encher o nosso coração com a palavra de Deus. Vai para a manifestação? Joia. Mas não sai de casa sem orar, não. Não sai de casa sem ler a palavra de Deus, não. Não sai de casa desligado, não. Vai ligado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se é o teu caso, pastor, você vai? Não vou te responder. Tem muitos pastores lá, amigos meus? Vários. Pastor, o senhor é omisso? Não sou. Tenho opinião própria. Entende o que eu estou dizendo? Porque senão, irmãos, a gente vai afundar. A gente vai afundar. Por que a palavra diz primeiro nós temos que ouvir a voz de Deus? Porque no meio do caminho nós vamos ouvir outras vozes. É onde que está o problema. Aqui você ouve a voz da tempestade. Não vou me deter nesse ponto. Eu não vou me deter nesse ponto. Aqui fala que a tempestade começou a gritar. Começou a gritar. Irmãos, a tempestade vai aumentar. E muitas pessoas vão ficar com medo. Vão falar: Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos perdendo? O Senhor não está vendo que vamos afundar? Mas por quê? Está ouvindo a voz da tempestade. A tempestade é o problema que grita. Irmãos, a voz da tempestade sempre fala mais alto. Me desculpa. Você vai no médico, o médico fala: está com câncer. Você volta para casa com alegria, saireis em paz, sereis guiados. Você sai assim? Você sai aflito. Depois você cai em si e fala: não, Deus está comigo. Mas no primeiro impacto, a voz é muito alta. Mas ainda bem que você já veio domingo à noite no culto e ouviu a palavra.
Mas a voz é muito alta. Então, cuidado com a voz do problema. O problema vai gritar no seu ouvido. A tempestade vai ameaçar você e vai fazer você chegar a conclusões erradas. Porque quando eles ouviram a voz da tempestade, ele falou: mestre, o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Ou seja, eles ouviram a voz da tempestade e chegaram à conclusão errada. Por que a conclusão errada? Ele falou: vamos morrer. Se nós ficarmos ouvindo só a voz do problema, nós vamos esquecer a voz de Deus. Então, a voz da crise está soprando no seu ouvido. Você vai afundar, você vai morrer, teu negócio vai fechar, você não vai suportar, agora acabou tudo. Não dê ouvidos a isso. Porque a palavra diz em Tiago que quem dá ouvidos à voz da tempestade é igual a onda do mar, é levado de um lado para o outro. Agora, sabe o que eu aprendo? Tem muitas pessoas que vivem a sua fé igual o gráfico da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercado Imobiliário, você sabe disso, trabalha com especulação. O que eu vou falar na palavra especulação? Se algum presidente fala alguma coisa, a Bolsa cai. Se alguém fala alguma coisa, a Bolsa sobe. É ou não é? Aí a pessoa vai lá e investe. Agora eu vou falar, tem muita gente que é assim também. Se houve uma coisa boa, a fé sobe. Se houve uma coisa ruim, a fé vai lá para baixo. Aí a vida dele é igual um gráfico. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está cheio de fé, outra hora está sem fé. Por quê? Está se levando pelo que está ouvindo. Ouvindo o quê? O problema. O problema pode piorar. Amém? Mas não vai mudar quem Deus é na nossa vida. Tudo aqui nessa terra vai passar, vai mudar, mas o nosso Deus não muda. As promessas de Deus são firmes na nossa vida. Hebreus capítulo 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então quem está falando no seu ouvido que você vai falir não é Deus, é o diabo. Quem está soprando no seu ouvido que você vai ter que entregar seu carro, entregar sua casa, que você vai ficar desempregado, não é Deus, é o vento. Quem está falando tudo isso, que você vai ficar devendo a agiota, que agora acabou tudo, não é Deus, é o vento. Mas o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite para falar para você e falar para o vento e para a tempestade: mar, acalma-te. Vento, emudece. Essas vozes vão ser caladas hoje na sua vida em nome de Jesus. Você não vai mais dar ouvido à voz do medo e nem dos problemas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?